Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a palestra do Carlos Alberto com o tema Jesus, o terapeuta divino. Então, nós faremos uma prece breve para que ele possa assumir e nos trazer essa mensagem maravilhosa que nós estamos precisando, porque ao chegar de novembro para frente, nós entramos muito nessa sintonia com Cristo, que ela deveria ser em todos os dias do ano, mas geralmente nessa época ela é mais forte, ela é mais patente. Senhor Jesus, abençoa as nossas boas intenções, fortalece-nos nos momentos difíceis, para que possamos superar as dificuldades que muitas das vezes se acercam de nós, dificultando-nos os caminhos, trazendo-nos tristezas. Fortalece-nos, Senhor, para que saibamos vencer com a Tua luz, com o Teu amor, com os Teus ensinamentos, as provações existenciais. Que a Tua luz se faça presente hoje em nossos trabalhos, dando inspiração e roteiro ao palestrante da noite de hoje, para que a sua mensagem, Senhor, chegue a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra ao nosso querido amigo e irmão Carlos Alberto. Uma boa noite fraterna a todos os que se encontram nas dependências da CEF, nesta sala virtual, e alguns em mentalização por outras impossibilidades, mas que estão também em sintonia conosco. Nós, todas as vezes que nos referimos ao Mestre Divino, reconhecemos as nossas insuficiências para sequer chegar perto da sua grandeza. E o propósito de hoje não tem essa pretensão de mostrar o Cristo como o Mestre Divino, o terapeuta das nossas almas e dos nossos corpos, na profundidade que ele de fato merece, mas com as possibilidades que estejam ao nosso alcance. Nós vamos mostrar 4 aspectos de Jesus que reafirmam tudo aquilo que ele disse em João, que ele veio para dar testemunho da verdade. E tudo o que ele veio nos ensinar é porque ele recebeu diretamente de Deus. Recebeu de Deus e aqui veio dar testemunho da verdade. Eu e o Pai somos um, porém ele é maior do que eu. Eu sem meu Pai nada posso. Então, em cada momento, Jesus reafirmava que ele estava agindo em ligação e sob as ordenações do Senhor da vida. A sua origem, que é um dos eixos, ela vem antecedida com manifestações espirituais por antigos profetas do século VII e do século VI antes da nossa era, como também por manifestações angélicas. E a gente vai ver isto quando observamos que em Lucas 1:31 é quando um anjo vem e diz diretamente para Maria
que ela iria conceber, né? Eis que conceberás no teu ventre e dará luz a um filho e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Ora, nós vamos entender que naquela época Maria ainda não havia estabelecido e fechado o seu consórcio com José. E ela se sente um pouco perturbada, mas diante das vibrações amorosas deste ser, ela aquece de pronto, né? Cerca de 700 anos da vinda de Jesus, Isaías, lá no capítulo 7, no versículo 14, afirma: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Então a gente vê que, de uma maneira mais ou menos precisa, Isaías tinha sido o portador desta boa nova, que estava próximo da chegada do que hoje nós reconhecemos como sendo o Salvador da humanidade. Contemporâneo de Isaías e um pouquinho antes, Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, também escreveu, recebendo de informações espirituais sobre a presença deste grande rei que estaria chegando na face da terra. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os dias da eternidade. Um ser muito antigo, muito elevado, virá para reinar soberano. Na visão de Miqueias, né, Senhor do Estado de Israel, do povo de Israel daquela época. Jeremias também foi outro precursor que trouxe informações sobre a chegada deste grande juiz, deste grande rei que aqui estaria entre nós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. É claro que, ao pé da letra, a gente teria que entender o contexto em que essas profecias ocorreram e os valores e o alcance da visão que aqueles homens, naquela época, mesmo na condição de um profeta, tinham. Então, era como eles entendiam. Mas a gente vai ver que depois do nascimento de Jesus, novamente a presença angélica se faz. E José é avisado em sonho de que estaria havendo um grande perigo, porque Herodes, ao ter notícia da presença deste grande rei que já estava entre eles, ele queria se precatar, assegurando o seu poder temporal, matando todas as crianças daquela região, para que esse futuro rei não viesse a disputar o trono dele e para os seus descendentes. Então o anjo vem e avisa que José deve se dirigir para o Egito. Outro sinal da presença divina deste Senhor que estava no prenúncio e desde os primórdios, sempre com a presença de potestades, né, potestades da espiritualidade, seres angélicos, avisando sobre fatos em proteção e em esclarecimento para que os pais materiais pudessem exercer uma tutela segura sobre este ser divinal. Em Mateus, lá em 2,19,
morto Herodes, novamente o anjo do Senhor vem e fala em sonho para José que era hora de retornar para a terra de Israel. Mas, ao mesmo tempo, 3 dias após, o mesmo anjo retorna e diz: não, deverás retornar para um outro sítio, que não aquele de onde ele havia partido. Ele tinha que ficar protegido também do filho de Herodes. E é aí que José escolhe uma pequenina localidade chamada Nazaré, se reafirmando nas Escrituras, e ali Jesus vai passar por toda a sua infância. Nós temos notícia de Jesus e mostrando também o aspecto da sua origem superior e da sua origem divina, quando ele, ao ir participar do censo, que era obrigatório pelo governo de Roma, ele, aos 12 anos, em determinado momento, porque era também festejos em Jerusalém, ele se perde momentaneamente dos pais e passa mais de 2 dias, 3 dias exatamente, no templo, conversando com os doutores e entabulando diálogos que encantavam a todos pela sabedoria, pela procedência das falas e informações daquela criança de 12 anos. Então, todos o ouviam e admiravam a sua inteligência e a sua capacidade de resposta. Uma criança de 12 anos conversando com homens maduros, acostumados com os códigos do Antigo Testamento, e Jesus falando sobre aspectos importantes e superiores da vida e da vida espiritual. O que ele exatamente conversou com esses doutores foi mantido em reserva, mas ele não teria passado mais do que um dia se a sua conversa fosse desinteressante e própria de uma criança da idade de 12 anos, e principalmente naquele tempo. Quando os pais, muito aflitos, depois de muito procurar, porque ao retornar nas caravanas para Nazaré, eles haviam descoberto que Jesus não estava com eles, e retornam para Jerusalém e entram numa busca frenética e aflita em busca desta criança. Quando eles encontram no templo, né, que vê a aflição dos pais, ele disse: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpri estar na casa do meu pai? Então, uma revelação. Ele mesmo agora dizendo: olha, eu estou na casa do meu pai e aqui estou em trabalho. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Mas Maria, sua mãe, guarda aquelas palavras, e ela, no seu coração materno, com a sua sensibilidade, ela sabe que ali está reservado a continuidade de uma trajetória diferente e especial para aquele seu filho amado, desde o momento dos avisos que ela recebeu, mesmo antes do nascimento, pelo ser angélico, né? E Lucas diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Quer dizer, isso aí, como ele diz, que em momento nenhum ele veio contrariar a lei, esse ser ímpar vai, à medida que vai se desenvolvendo no corpo, vai manifestando mais da sua personalidade com os seus conteúdos divinizados. Se na origem nós temos a marca deste ser superior, no preparo do seu messianato, no preparo para legitimar aquilo que ele de fato veio fazer, que era a educação, que era colocar a chama para acender os espíritos na sua verdadeira trajetória imortal, ou seja, o educador do espírito, como nunca aconteceu na face da Terra, ele tinha que se autolegitimar. Como que vão acreditar em mim se eu não demonstrar para aqueles homens rudes
para aqueles homens enceguecidos pelos seus dogmas, dentre aqueles mais esclarecidos, que eu não estou investido de poderes para poder dar testemunho daquela palavra superior que ele, dosando, ia colocar para as mentes e corações daquele tempo. Então, ele vai demonstrar que tinha conhecimento e poder sobre a natureza, que ele tinha conhecimento sobre a biologia em seus diferentes aspectos. E, finalmente, ele estava capacitado para ser o mestre da educação espiritual verdadeira. Ele começa mostrando, na linha de Tomé, do ver para crer, primeiro mostrando um fenômeno que seria incompreensível, mas que foi testemunhado por um grande grupo de todos os convivas que estavam nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho, e não a água em um vinho qualquer, aquela que especialistas que forneciam vinhos, e ao provar, disseram: normalmente, os anfitriões servem os melhores vinhos, mas aqui vejo que tu guardastes o melhor vinho para servir no final da festa. Então, Jesus mostrou que, naquele momento, ele tinha o conhecimento e poderes para operar leis naturais no mundo físico, que para nós, até hoje, ainda continuam veladas ou desconhecidas. Ele, então, dentre as suas muitas assistências à população, em determinado momento, ele observa na grande multidão que 4 homens vinham com alguém deitado em uma maca, em uma espécie de cama daquela época. E esses homens não conseguiram chegar perto dele, tal ajuntamento de pessoas. Mas ele também percebeu que os amigos daquele que estava sendo transportado foi colocado acima do teto da casa, fizeram um buraco no teto e desceram para ficar mais próximo possível de Jesus. Vendo aquilo, naquele ato de fé, Jesus sabia exatamente do que se tratava. Junto a eles estavam sacerdotes, estavam pessoas que eram completamente incrédulas, mesmo na observação desses fenômenos. E Jesus chega perto daquele paralítico e diz: teus pecados te estão perdoados. Aquilo foi uma verdadeira blasfêmia no ouvido daqueles sacerdotes que ali estavam no meio do povo, apenas para bisbilhotar, desmascarar ou levantar testemunhos que pudessem ir contra o grande mestre que estava já dentro do seu trabalho em libertação da alma, mas primeiro preparando o corpo. Jesus, reconhecendo isso, diz: o que é mais fácil, eu perdoar os pecados deste homem ou dizer para ele: levanta-te e anda? Vendo que aquela segunda alternativa era completamente inaceitável para o entendimento e o conhecimento daqueles que ali estavam objetando o trabalho de Jesus, ele disse: levanta-te e anda e leva os teus pertences. Ora, nós estamos tratando de um organismo que estava com nervos ressequidos, perdas de músculo. O simples fato de você ficar muito tempo na posição sem nenhuma reabilitação vai perdendo massa muscular. E este ser, após muitos anos no estado de paralisia, se levantar e ao mesmo tempo ainda levantar peso, foi além de todas as possibilidades de até então. Então Jesus reafirmou que ele tinha o poder de reconstituir todo um organismo com incontáveis células do tecido nervoso, do tecido muscular, da reativação da circulação sanguínea por todas aquelas áreas que estavam praticamente paralisadas. E este recém-curado, além de tudo, teve que ter a firmeza de caminhar e ainda levar peso. Então, Jesus mostrou que tinha um conhecimento sobre a biologia do corpo de tal modo que era incontestável.
Ele também, em vários outros momentos, mostrou seu conhecimento sobre os poderes que ele tinha das leis da natureza, quando ele ordena que os ventos cessem para acalmar as águas, que estava colocando em aflição os apóstolos que estavam naquele barco, quando ele caminha pelas águas revoltas. Quer dizer, em vários outros momentos, Jesus mostrou que tinha intimidade no conhecimento das leis naturais em profundidade, em aspectos que eram completamente desconhecidos e inalcançáveis. Mas ele vai mostrar, mais na frente das muitas curas que fez com cegos, com outros tipos de enfermidades, com febres incuráveis, como a hemorroíça e tantas outras, ele vai mostrar que o seu poder está além de tocar, está além de acompanhar e dizer alguma coisa. Quando os 10 leprosos chegam próximos a ele, implorando a cura. E ele apenas diz, olhando e reconhecendo as dores que aqueles seres tinham passado. Ele sabia porque eles estavam naquele processo expiatório. Mas tudo tem um termo, tudo chega um momento que foi cumprida a passagem difícil e expiatória. É quando ele diz, vão, se apresentem aos sacerdotes, que na época faziam também o papel de médicos. E nenhum leproso podia chegar perto de qualquer cidade, de qualquer povoado, sob pena de ser escorraçado e morto. Se apresentem aos sacerdotes que vão atestar a vossa cura. E eles, correndo esbaforidos, já no meio do caminho, todos eles estão completamente sãos. Recuperação de cartilagens, de tecidos mortos, que a lepra vai levando e é irreversível. Até hoje, com o conhecimento atual, você paralisa o estado em que a lepra se encontra quando começa com as medicações modernas. E aí tem uma lição especial. Dentro da cura física, em que aqueles seres são libertos temporariamente de um processo expiatório, ele quis também demonstrar que tudo aquilo que se recebe, você nunca pode perder a gratidão. E só um retornou. E quem retornou exatamente era um fariseu. Era exatamente um gentio, era exatamente um estrangeiro. Foi o único que retornou para agradecer a miraculosa cura que eles haviam sido beneficiados. Mas Jesus também trabalhou, ainda ligado ao corpo, com processos agora de natureza espiritual. Quando ele, por perto do lago, numa das comunidades depois do lago de Genezaré, ele vê que um homem, depois se sabe, tido por endemoniado, que vivia pelos túmulos do povoado, amedrontando e ameaçando, porque ele era muito forte e violento, ele, quando vê Jesus, vem correndo e cai aos seus pés, pedindo que o Senhor o proteja e o cure. E Jesus vê que ali está uma possessão em altíssimo grau. E uma possessão que estava sendo exercitada por vários e vários espíritos inferiores. E ele se compadece, então, daquele coração e retira e afasta e alimenta e organiza e harmoniza de novo os campos energéticos deste ser. E aqueles seres inferiores, reconhecendo o poder do mestre, pede: mestre, Senhor, deixa que nós fiquemos pelo menos com esses corpos que lá se encontravam. Jesus permanece e eles se alimentem momentaneamente daqueles animais, tirando as energias de natureza ectoplástica, porque esses seres interiores vampirizam. E é aquela passagem que a vara de porcos se atira, então, à água. Jesus, então, mostrou que tinha o poder sobre o espírito, e o espírito que estava deixando enlouquecido um ser reencarnado. Então,
nesse trabalho prévio que ele faz muitas curas, não era exatamente o papel que ele veio aqui realmente reformar, que dizia respeito à estrutura do espírito humano. Então, Jesus, quando começa, de fato, a educação espiritual, ele tem, dentro das suas maiores lições, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha e das Bem-aventuranças. Aí estão enfeixadas regras de ouro para todo aquele que quer ter a sua verdadeira educação espiritual. É quando ele diz: quem seguir estes mandamentos será o sal da terra e a luz do mundo. É quando ele, lá em Mateus 5,16, diz: brilhe a vossa luz. É quando então a criatura terá vencido a si mesma e uma luz difusa vai cada vez mais se aproximando e impregnando o seu perispírito. Mas ele deu recados muito difíceis, o amor aos inimigos, mas ensinou, em função das nossas fragilidades e limitações, como deveríamos conversar com o nosso Pai Celeste, quando ele nos ensina o Pai Nosso. Que nós primeiro buscássemos o reino de Deus, que nunca julgássemos ninguém porque não temos conteúdos suficientes para isto, e que só fizéssemos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros lhe fizessem. Nós aqui, por mais que estejamos sintetizando, não teremos tempo de fazer uma apreciação um pouco mais detalhada. Mas nós todos já lemos o Evangelho do Senhor de tal monta que temos as condições de rememorar depois, para fixarmos agora sim o Evangelho, a Boa Nova, aquele ensinamento que traz a luz e acorda a luz dentro de cada um de nós. Quando ele nos revela que o Espírito primeiro deve se dirigir à fonte originária que é Deus. A ele, tudo devotando. Toda a possibilidade de amor que ele tem, todo o entendimento, primeiro voltado para Deus em agradecimento. E traz um segundo poderosíssimo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. É aí que está a raiz do ensinamento deste Senhor de amor. Como ele estava falando para seres muito rudes, não havia possibilidade da luz do mundo e do pão da vida chegar e trazer ensinamentos que absolutamente não seriam absorvidos pelos homens daquele tempo. Então ele fala por parábolas. As parábolas contando histórias têm um ensinamento. E como o ensinamento era muito verbal naquela época, a parábola normalmente não se perde. Você repete as histórias e o conteúdo da história está preservado. E mais hoje ou mais amanhã, nós vamos aprendendo o conteúdo ético e moral dessas histórias. E por falar em parábolas, nós temos o nosso irmão Arnaldo, que preparou todo um livro sobre as parábolas do Senhor e colocou em versos de tal maneira que fosse mais suave as leituras. Então, nós vamos deixar que cada um procure este livro espetacular para, de fato, varrer este conhecimento que Jesus deixou dentro de cada uma das parábolas. E nós, às vezes, não temos muita noção de muitas das parábolas que ficaram dentre esses ensinamentos. Precisamos voltar para fazer esse tipo de recuperação. Mas ele também não apenas nos ensinou a fazer um Pai Nosso, ele também veio para nos ensinar oração e perdão, para repormos as energias, para recebermos dos mais altos, mas também para começarmos um processo de limpeza do eu por este ego cheio de orgulho e cheio de egoísmo, né? Então, Jesus vai fazer o ensino sobre a oração, sobre a parábola do fariseu e do publicano, a humildade na oração, e sobre o perdão.
ele vai também nos trazer a riqueza e o materialismo, mostrando as dificuldades se nós nos voltarmos sempre para as coisas materiais. É por isso que ele diz que a riqueza é uma prova dificílima. É quando ele diz em relação a um rico, é mais fácil um cabo grosso passar no fundo de uma agulha do que o rico retornar para o reino dos céus. E ele mostra a parábola do rico insensato, né? Não acumular os tesouros da terra, a dificuldade do rico de entrar no reino dos céus. Essa parábola do rico insensato é aquele que, com os celeiros cheios, olha, cheio de orgulho e dizendo, ano que vem eu terei mais. Vou derrubar esses celeiros para poder encher cada vez mais. Aqui eu tenho riqueza e alimento para muitos anos. Esse planejamento, quando ele diz, coma, beba, se divirta para ele mesmo, não sabia o insensato que naquela mesma noite sua alma seria levada para o reino de onde Deus o chamou e que tudo aqui seriam meramente quimeras, nada de mais do que ilusões. Ele veio nos ensinar compaixão e serviço, quando ele mesmo mostra que o menor pode ser o maior e a importância de servir aos outros está mais tarde reafirmada pelo Consolador dentro da caridade, no eixo da doutrina dos Espíritos, que ele vai mandar o Consolador anos depois, porque nem tudo ele pôde ensinar, nem tudo ele pôde dizer e revelar. O espírito humano naquela época não era capaz de absorver. Então ele, como pedagogo por excelência, a tudo reduz e simplifica, mas mesmo assim ele diz: haverá a necessidade em um tempo de eu vos mandar o Paráclito, o Consolador, que reavivará tudo o que eu tenho ensinado e vai revelar e dizer muito mais. Jesus, então, ao final dos seus momentos em Jerusalém, antes do suplício, ele institui, figurativamente, na ceia do Senhor, um pacto divino com a humanidade. Ele diz que o verdadeiro reino não está aqui. O verdadeiro reino é o reino de Deus, é o reino dos céus, e ele reafirma perante Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então, neste tema central, ele diz que o reino está próximo. E quantas tergiversações, quantas compreensões errôneas têm sido feitas a respeito disto? Naquela interpretação literal, o reino do Senhor primeiro vem dentro de cada um, brilhe a vossa luz, está lá no sermão da montanha, nas bem-aventuranças. E o reino está próximo para todo aquele de boa vontade, para todo aquele que seguiu os seus mandamentos. E não como sendo uma juntada de um rebanho e ali um juiz inflexível e vem para poder estabelecer uma nova ordem de uma maneira tão literal e tão pobre. Ele, dentro desses ensinamentos, as parábolas, elas estão distribuídas dentro de um conjunto de ensinamentos. Aqui vem o grão de mostarda, a parábola do joio e do trigo. A preparação para o fim dos tempos. Os sinais dos tempos, de fato, fisicamente vai acontecer em Jerusalém no ano 70. Né? Jerusalém, Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra, porque o orgulho dos homens daquele tempo era tudo no aspecto externo. Ele mostra a parábola dos talentos, a parábola das ovelhas e dos bodes, o juízo final, a separação do joio e do trigo. Eu estou falando assim rápido, mas vou deixar esses apontamentos aqui no grupo da administração e outros para uma leitura mais demorada. Mas ele, sentindo que tudo aquilo que ele fez estava ficando pouco no espírito humano, não obstante ele está preparando os seus apóstolos para continuar a pregação, e dentre eles, não estando exatamente com ele, mas estando com ele na estrada de Damasco, a gente vai ver que o maior pregador, quem mais entendeu o evangelho do Senhor, foi exatamente Paulo.
As suas 14 cartas são pérolas de luz para nós até hoje, e esse foi o grande impulsionador, o grande revivificador do verdadeiro sentido do cristianismo. Mas o Senhor, sabendo que com o passar dos séculos, o espírito humano recrudesceria nas suas inferioridades, é que ele diz: vou então nos preparar um lugar. Mas eu que sou o caminho e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu que sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quando ele faz essas reafirmações, em mais um momento, ele diz, lá em João 14, 16 e 17, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o homem não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós, então, vamos ver quem é este Consolador prometido, o Paráclito. Nós vamos ver que Jesus vem reafirmar todos os seus ensinamentos quando ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei. Ele tem o livro dos Espíritos, o Consolador sintetizou as leis divinas, o conhecimento máximo sobre Deus, a inteligência suprema. Ele encadeou e fechou pelos seus mensageiros, sob a direção do Espírito de verdade, reafirmando os ensinamentos do Evangelho e trazendo novas revelações sobre o mundo espiritual no livro dos Espíritos. Aí está o Consolador nos falando de uma maneira que verticaliza e que para nós, até hoje, é uma fonte inesgotável de riqueza e de alimento do espírito. Fala do mundo espiritual, das leis naturais ou divinas, da lei de causa e efeito, da lei de progresso, da moralidade e a ética, o papel de Jesus e o Evangelho, esperança e consolação. Nós estamos, então, vendo um aspecto do Consolador prometido que está enfeixado naquelas 1019 questões que para nós é tão habitual ao estudarmos o livro dos Espíritos. O desapego aos bens materiais, as leis naturais que estão lá em 10 organizações, mas destacando a lei do trabalho, porque é ela que faz com que nós possamos cultivar, semear, para termos direito a cada um segundo as suas obras. Então, a lei do trabalho é uma lei de libertação, é uma lei de construção para a melhoria coletiva. A família e a reencarnação. Jesus como guia e modelo, a aliança entre o espiritismo e o cristianismo que estava figurativamente na última ceia. É esta grande aliança que tem entre nós e o Senhor. As suas leis morais estão sintetizadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que o Consolador pegou o Pentateuco e organizou aquilo que estava disperso e espaço e quase perdido pelas conduções errôneas, principalmente da Igreja Católica, nas dezenas de séculos que ela se apropriou como guardiã do cristianismo. Em 1854 em diante, uma pleiade de seres superiores sobre a falange superior do Espírito de verdade vem sistematizar a chama viva do Evangelho do Senhor, agora de uma forma racional, de uma forma analítica, de uma forma que está acessível e entendível para todo mundo, e que à medida que nós vamos verticalizando o nosso conhecimento, esses ensinamentos se reafirmam como procedentes. Quando ele diz, a lei do Senhor é eterna e imutável, existe uma ordenação da qual nunca vai se afastar, nós estamos pegando na questão 614. Nós vamos ver na parte terceira as leis naturais, né?
A expiação e provas, perdão e amor dos inimigos, né? Na lei moral, a prece, o poder da prece, o desapego dos bens materiais, outro aspecto da lei de trabalho que também o Evangelho enfoca, né? E Jesus, o nosso guia e modelo de todos os tempos, mas que está sendo reafirmado pelo Consolador. Aqui nós vamos ver as leis espirituais e a justiça divina. É o céu e o inferno. Eis o Consolador agora detalhando para toda a gente, para todos os espíritos, para todos os estudantes da face da Terra, para todos os estudantes nas adjacências dos mundos espirituais, uma nova tocha que ilumina o cristianismo e lhe dá feições, um aprofundamento que jamais se varreu em épocas anteriores. Então, no céu e inferno, nós vamos ver a condição dos espíritos após a morte. Jesus não pôde falar isso naquele tempo. A reencarnação como meio de progresso. Aquele que não nascer de novo não poderá ver a face do Senhor. Reencarnação como um processo de depuração continuada aos poucos, como ele diz em Mateus, o fardo é leve, mas o jugo suave. E mesmo assim, quando estiveres caídos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou brando e humilde e tereis consolações. É a esperança na justiça divina e na misericórdia. Fala também a natureza do céu e do inferno, desmistificando o céu de plenitudes e de nada fazer e o inferno de sofrimentos eternos. Mas ele vem também mostrar que, do mesmo modo que o Consolador está fixando e trazendo esses ensinamentos com as minúcias que estavam prometidas por ele, através do intercâmbio, são os espíritos falando com aqueles que estão ligados na carne, com aqueles que estão no mundo espiritual. Vem, então, o livro dos médiuns, com definição e natureza da mediunidade, a classificação dos médiuns, quer dizer, como que se dá esta conversação, esta ligação, esta intermediação, com finalidades sempre elevadas para o espírito e de elevar o espírito humano e trazer cada vez mais conteúdos que não contraria as justas aquisições. E, finalmente, nas análises sobre a lei natural, aquele que Kardec, inclusive, teve a maior dificuldade de fazer a compilação, porque ele sabia que as páginas da ciência, elas se renovam com decorrência do espírito humano esforçado em busca de novos aprendizados e de leitura da natureza. Mas ele disse, a ciência, tudo que a ciência disser que contraria o que eu estiver dizendo agora, incorpore o que a ciência trouxe como renovação, porque ela é o sopro contínuo da espiritualidade superior, trazendo intuições e avanços para os espíritos reencarnados. E a Gênesis vai discutir coisas tremendamente interessantes e importantes. Vai falar sobre as mistificações, sobre a natureza de Jesus e seus milagres, mostrando que, na realidade, tudo que ele fez está dentro da lei natural. Predições e profecias, o papel dos espíritos na evolução da espiritualidade, importantíssimo, espírito e ciência, a era do espírito e progresso da humanidade que estamos vendo agora, pelo menos no aspecto das tecnologias. Então, meus amigos e minhas amigas que tiveram tanta paciência, nós fizemos uma pequena aquarela que apenas denota traços muito superficiais da verdadeira mensagem do nosso Mestre e Senhor, que é Jesus, o pão da vida, a luz que ilumina os nossos espíritos pelos caminhos evolutivos. Tenhamos fé e esperanças renovadas, porque Deus está sempre conosco e Jesus nunca nos abandonará. E que assim seja. Muito obrigado.
Agradecemos mais uma vez ao Carlos por todo o carinho para com a fé, fazendo uma reflexão profunda, mostrando-nos o quanto que temos que estudar para poder refletir sobre essas verdades divinas. Eu pediria ao Carlos que fizesse a prece de encerramento em nome de todos nós. Jesus, Divino Mestre, vós que nos conheceis a mais do que nós mesmos, perdoai-nos, Senhor, o tanto quanto temos desperdiçados dos tesouros que deixastes disponíveis e ao nosso alcance. Tantas vezes vilipendiados, malbaratados e estéreis em nossas mãos. Permiti, Senhor, que com aquela pequena força que se levanta do nosso mundo interno, possamos cada vez mais nos fixar na direção que segue o teu Evangelho, na estrada luminosa que mantém o nosso espírito na direção que verdadeiramente aproveita e que nos aproxima cada vez mais da grandeza e das realizações do Pai Celeste. Não permitir, Senhor, que as tentações possam utilizar da nossa fraqueza e, junto com a nossa pouca fé, nos arrastar mais uma vez para os desfiladeiros de onde derrapamos tantas vezes na estrada da evolução. Auxilia-nos, Senhor, a que essas pequenas forças se levantem do nosso espírito e nós nos agarremos cada vez mais ao entendimento da lição que Francisco de Assis nos sintetizou, que é oferecendo o nosso esforço, que é cooperando, que é dividindo o nosso trabalho da forma mais altruística que possamos alcançar, estaremos de fato semeando para recebermos os tesouros dos céus, que o nosso espírito descedentado tanto necessita nessas caminhadas tão longas até aqui. Que nesses instantes, sob o beneplácito da espiritualidade superior, pelos dirigentes espirituais da SEF que estão próximos de cada um, que possamos receber as energias refazentes, os bálsamos, o alívio para nossa alma cansada, que possamos, enfim, nos levantar e seguir com o Evangelho do Senhor, conforme a doutrina dos Espíritos nos clareou. Com essas bênçãos, com esta fé que ora acorda novamente no nosso seio, nós pedimos a permissão para o encerramento deste nosso encontro fraterno. Nosso muito obrigado mais uma vez. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão.